Olá, estamos aqui para falar de yoga. E para começar, eu quero te contar um pouquinho quem sou eu para estar falando aqui de yoga com você, certo? Bom, meu nome é Daniel, mas você pode me chamar de Vedmuni, já que você está me conhecendo através desse movimento da yoga, do teu interesse com a yoga. E Vedmuni é um nome iniciático que eu recebi na Índia do meu guru Swami Vedananda, e na verdade foi uma imersão muito profunda que eu tive na minha busca de autoconhecimento em relação a mim próprio, através do yoga, nessa jornada tão íntima, tão profunda que é se conhecer. Foram quase 2 anos morando com meu guru na Índia, viajando para lugares sagrados dos mais diversos, trocando sobre yoga, sobre esse caminho interior através do yoga com diversos gurus, com diversos swamis, com diversos renunciantes, yogis, yoginis, donos de ashram, mestres espirituais, enfim. Realmente, tudo que você possa imaginar no nível de yoga, eu pude beber da fonte na Índia de uma forma muito raiz. E é isso que eu quero compartilhar aqui com você. O que mudou na minha vida na prática ter entrado com tanta profundidade no yoga? Será que foram só as técnicas? Será que foi só aprender a respirar? Aprender a meditar? Eu fiz isso tudo. Eu garanto para vocês que tem uma raiz fundamental que se chama yoga, que é realmente o que eu quero transmitir aqui para você e é a verdade por trás de toda a prática que se diz yoga. E uma das coisas mais bonitas que eu posso contar para vocês dessa minha trajetória na Índia, de uma imersão tão profunda, onde eu pude meditar, eu meditava mais de 8, 10 horas por dia, era realmente muito intenso, eu fazia práticas das mais diversas, práticas de respiração, chamadas pranayamas, vários tipos de meditação, fazia mantras em caminhada, mantras no japamala, fazia mantras meditando, mantras fora da meditação, mantras comendo, era basicamente o tempo todo 24/7 imergido em práticas de yoga. E a parte que sustentou todas essas técnicas foi a raiz, a filosofia do yoga, que eu pude aprender não só com essas trocas que eu contei para vocês, mas também com o meu guru Swami Vedananda em longas conversas, basicamente diárias, que a gente tinha lá nos Himalaias, quando a gente viajava e andava junto, ia conversando sobre todo esse processo de se conhecer através do yoga. Então assim, sendo muito honesto com você, eu não sei qual é a tua experiência com yoga, mas eu te garanto que provavelmente ele não é exatamente aquilo que você aprendeu ou aquilo que você foi ensinado ou que você está lendo em alguns livros. O yoga, ele é um caminho muito profundo de autoconhecimento. E foi exatamente quando eu descobri isso que eu tive essa vontade de compartilhar o yoga como uma ferramenta de autoconhecimento, que é o nome desse curso que eu compartilho com tanto amor e tanto carinho. Yoga como ferramenta de autoconhecimento. E por que uma ferramenta? Porque o nome ele é autoexplicativo. O yoga ele se torna literalmente um machado afiado para cortar as camadas de mentira e ilusão que existem dentro de nós. Em outras palavras, esse machado é na verdade o machado da verdade que existe em essência em nós. E o yoga ele é um caminho para ir nas profundezas, para descascar nossas camadas e a gente cada vez se conhecer do mais profundo. Agora, quando eu falo isso para você, se conhecer do mais profundo, pode parecer uma balela, né? Pode parecer um blá 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 qualquer aí que eu tô tentando vender para você em formato de curso, não é verdade? E aqui eu quero contar uma história genuína e verdadeira para você entender que de blá 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 do que eu tô falando não tem nada. Eu passei por uma depressão, na verdade 2, né? Uma um pouco mais curta, de 4 meses, e outra de 1 ano e meio. Olha, esse foi um momento de inferno astral na minha vida, onde realmente durante 1 ano e meio eu pensava todos os dias em tirar a minha própria vida, em acabar com a minha existência. E agora eu quero olhar no seu olho e te dizer, se você não acredita que o yoga é uma ferramenta profunda de autoconhecimento, eu tô aqui para te falar que depois dessa minha jornada na Índia, de tanta prática, tanta oportunidade de conhecer a yoga a fundo, realmente foi esse conhecimento existencial de autoconhecimento do yoga que me sustentou no momento de não fazer uma besteira contra minha própria vida. Eu só tô abrindo meu coração para você, te mostrando essa parte tão delicada da minha vida, para você entender o quão profundo pode ser um processo de autoconhecimento e quanto que o yoga te convida para esse lugar que te sustenta em estar vivo, te sustenta em entender a sua relação com a vida primordial. Você entende? Isso é muito profundo
Isso é muito genuíno e é essa busca de ter o yoga como uma ferramenta de autoconhecimento. Ele te dá ferramentas, ele te dá um composto de situações, técnicas, formas, investigações que você pode olhar para dentro e começar a se descamar, começar a se criticar, começar a se aprofundar. E nessa caminhada, não necessariamente será fácil, mas sim será profunda, você vai se descobrindo cada vez mais despido de todas as coisas que você acreditava que era você. Então assim, eu peço até desculpa se eu pesei um pouco o clima quando eu falei da minha depressão, talvez você já tenha passado por alguma ou conheça alguém que já passou por esse momento tão delicado, mas sim, o yoga, ele não só é capaz de te tirar da névoa, de te tirar, de te salvar de momentos muito duros da tua vida, quanto ele é um elemento constante, uma vez que você aprende ele, que ele vive dentro de você. Você se torna yoga. E o caminho aqui do nosso curso de yoga como ferramenta de autoconhecimento é te dar essa ferramenta para que ela se torne prática no teu cotidiano, no teu 24/7, no teu dia a dia, o tempo todo. Você se torna basicamente um buscador e esse buscador se encontra dentro de você e ele acha o fundamento que sustenta a própria busca. Em outras palavras, a yoga como ferramenta de autoconhecimento é um caminho para você se encontrar. Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho para você do conteúdo desse curso. Primeiro a gente vai ter os fundamentos da yoga, os fundamentos básicos da yoga. Eu quero que você aprenda os elementos que compõem toda a prática, técnica e teoria fundamental para você desmistificar várias coisas que normalmente o pessoal ensina por aí. E eu, na minha caminhada, pude desmistificar e entender por trás do conhecimento que parecia ser verdade, aquilo que realmente era o que era. Depois a gente vai conceituar o yoga. O yoga é o quê? Ele é um autoconhecimento, ele é espiritualidade, ele transita entre esses dois mundos, ele é um, ele é outro. Afinal, o que é yoga? Autoconhecimento ou espiritualidade? A gente vai adentrar nisso. Depois a gente faz uma conexão do yoga com religião. E aí eu fiz um trabalho com um amigo meu, muito bacana, de whiteboard, onde a pessoa desenha com a mão, não sei se você já viu isso, mas a pessoa desenha, aparece a mão da pessoa desenhando, ilustrando, com uma narração por trás. E é um vídeo super interativo, super dinâmico. É o trabalho principal desse meu amigo, ele é especializado nisso, e tá super lindo esse documento para você entender se yoga também é religião, ou não é religião, ou é um pouco de religião, ou se envolve com a religião, enfim. Dentro do meio religioso, o que é o yoga? Como é que o yoga enxerga religião? E depois nós falaremos dos principais tipos de yoga. Isso é uma coisa que confunde muita gente. O pessoal da própria yoga, se você vê as linhagens, o pessoal, os gurus, enfim. Dentro da yoga, de uma forma geral, existe muita confusão de quantos tipos existem de yoga. Quais são os verdadeiros e verídicos tipos de yoga? Existem mais de um? É um yoga só? Ou existem 4, 6, 8, 10? Isso está escrito em algum lugar? Então com calma, lá no curso eu desmistifico isso para você também. Tá separadinho lá os principais tipos de yoga e como é que eles se conectam, que é a parte principal. Como esses tipos de yoga se conectam dentro de você. E depois falaremos de quem é que é o pai do yoga moderno. Sim, o yoga moderno tem um cara aí que é considerado pai. E eu quero falar um pouquinho dele para você e ele está bem presente no nosso curso de yoga como ferramenta do autoconhecimento. Então, afinal, quem é Patanjali? Qual é a sua história? Qual é a sua importância para o yoga? Por que que esse cara, esse nome, Patanjali, é reconhecido como o pai do yoga moderno? A gente vai explorar tudo isso daí no curso. Bom, se ele é o pai da yoga moderno, imagina, ele ia ter alguma coisa de especial para nós, né? Então, Patanjali fez os 8 limbos, criou basicamente um mapa dentro do yoga, um caminho traçado dentro do yoga, onde você passa passo a passo e nesse passo a passo você vai mergulhando dentro de si e chegando a um momento, a uma dádiva dentro do yoga, que é um momento de comunhão divina, uma comunhão de você com Deus, ou seja, de você com a vida. Qual é esse passo a passo? A gente aqui no curso traz todo o passo a passo dos 8 limbos, detalhe por detalhe, incluindo os yamas e niyamas, que são 5 cada um, que falam um pouco da ética do yoga, da moral do yoga, de movimentos internos que a gente tem que fazer para se entender como um todo com a sociedade e com o resto do mundo
que nós habitamos. Então é realmente um passo a passo muito profundo, não é à toa que ele é considerado aí parte desse conhecimento do grande pai do yoga moderno, Patanjali. Então no curso a gente vai adentrar ponto a ponto, passo a passo, limbo a limbo, desses 8 limbos de Patanjali. E aí logo em seguida nós vamos para o momento de dissolução do ego. Quais são os principais conceitos que estão envolvidos nessa ideia de que a pessoa que transita no meio do yoga, a pessoa que começa a estudar, começa a praticar yoga, ela de alguma forma tem que se orientar em relação ao seu próprio ego. Ela tem que dissolver esse ego. Ela tem que dissolver esse ego para se unir com a vida, certo? Então, na teoria, isso é muito bonito. Na prática, quais são os principais conceitos? Então, aqui a gente trabalha com todos eles. A gente fala de karma, a gente fala de dharma, a gente fala de moksha, a gente fala de samsara, a gente fala de todos esses principais elementos chegando ao final de Maya, o véu da ilusão do yoga. Então assim, parecem nomes bonitos em sânscrito, mas cada um desses nomes tem um apontamento muito direto para a nossa realidade íntima, um apontamento muito direto para quem somos de verdade. E aqui, chegando mais para o final do curso, a gente de fato começa a desmembrar esses conceitos. E para finalizar, a gente fala da profissão guru. Eu dei esse título de propósito, profissão guru. Quem é o guru? Quem é e quem não é o guru? Quem pode ser ou não pode ser um guru? Um guru é um homem? Um guru é uma mulher? Um guru é um mestre? Um guru é um swami? Um guru é um renunciante? Quem é o guru tão falado nas tradições de yoga, que o yoga é passado há tanto tempo de guru para discípulo, guru para discípulo, guru para discípulo? Por que essa relação se tem assim? Então a gente vai explorar o que é a relação guru-discípulo. Eu falo muito da minha experiência porque eu vivi isso na pele durante mais de 1 ano e meio lá na Índia, vivendo a raiz desse movimento. Tudo que um discípulo pode ser, acredite, eu fui na minha jornada com o meu guru. Então eu sei exatamente qual é o fundamento para te passar, da onde essa relação começa e da onde ela termina. E ela tem um ponto muito crucial de união nesse movimento, que é o que eu quero passar para você e eu passo no curso de yoga como ferramenta de autoconhecimento. Sobre bônus, eu preparei 2 bônus para você, eu quero dizer aqui com muito carinho, muito amor, tá realmente muito completo e realmente muito prático para a tua vida. O primeiro bônus é um workshop de 1h40, gente, 1h40 falando de tudo sobre a Kriya Yoga, sobre o contexto da Kriya, sobre falcatruas da Kriya Yoga, sobre essa técnica e essa iniciação chamada Siddha Kriya Yoga que eu dou para você se aventurar e entender como é que essa prática pode te beneficiar na tua vida. Então tá assim, tá um bônus super completo. Nessa 1h40 eu destrincho a Siddha Kriya Yoga com histórias pessoais, histórias da Índia, com várias questões que envolvem esse meio da Kriya Yoga especificamente, para você se adentrar, entender, ter um primeiro momento introdutório com essa prática que tanto mudou a minha vida. E não para por aí não, eu também fiz 30 meditações guiadas. Cada uma delas está conectada a um tema específico do nosso curso de Yoga como ferramenta de autoconhecimento, que você acabou de saber do conteúdo geral. Então cada parte desse conteúdo, em 30 meditações guiadas diferentes, vai estar ali fazendo uma ponte. Dá para você poder meditar em paz, de 5 a 10 minutinhos, meditações curtas, simples e diretas, que aprofundam o nosso entendimento dos temas para a gente poder meditar e aprender ao mesmo tempo. Bom, e eu não posso deixar de te falar, tem uma coisa muito especial aí dentro desse curso, que meu guru gravou, um momento onde eu tive um transe meditativo, um momento chamado de Samadhi. Samadhi está inclusive dentro dos 8 limbos de Patanjali, que a gente falou aqui, que eu vou ensinar para você, eu vou te explicar exatamente o que é, como alcançar, como se entender nesse lugar chamado Samadhi. E eu tive uma experiência muito profunda na Índia, realmente muito transformadora, muito pontual, quando meu guru me energizou no meio dos Himalaias, num lugar super sagrado para mim, super especial também, e eu tive um momento de dissolução completa de mim. E nesse momento, meu guru, muito safo, muito sábio, ele registrou todo esse processo com outro amigo nosso, um outro discípulo meu de caminhada, discípulo do Swami Vedananda, que é meu guru, um irmão de caminhada, e ele gravou esse momento enquanto meu guru narra os meus estados nesse momento de transe profundo, tá? E o que eu fiz? Eu hesitei muito para colocar esse vídeo aí, mas eu pensei bem, eu acho, cara, se você tá dando esse passo,
de entender yoga como ferramenta de autoconhecimento comigo, e um desses passos se chama Samadhi, como é que eu vou esconder de você esse momento onde eu toquei nesse espaço chamado de Samadhi, em meditação profunda, na presença do meu guru? Então assim, tem um vídeo inteiro só sobre meu Samadhi que você pode ver como é que foi para mim ter esse processo, como é que foi para mim viver essa experiência tão profunda, que eu espero que você também na tua vida já tenha passado ou venha a passar no seu envolvimento com a yoga, certo? Então tá aí, essa é a nossa estrutura do curso Yoga como ferramenta de autoconhecimento. Se você tiver interesse, se você tiver sentido do teu coração que vale a pena você caminhar comigo nessa jornada de yoga profundo como uma ferramenta do teu autoconhecimento, basta você clicar um dos botões que vai estar aqui nessa página. Você vai achar facilmente, vai estar aí grande o botão para você. Dá uma clicada aí que você vai ser direcionado direto para o espaço onde você pode se aventurar e se adentrar nesse curso. Foi um prazer trocar com você. Namastê!